Bem-vindos ao novo espaço de debate do Jornal do Centro. 2 mais 2 não são 4. É que, não raras vezes, o resultado final é bem diferente daquilo que é a soma das partes. E falando em partes, vamos conhecer aquilo que são as parcelas desta equação, desta operação do Jornal do Centro, começando por Francisco Mendes da Silva, advogado, Jorge Adolfo, professor, e Nuno Nascimento, gestor, a quem eu agradeço, sendo o episódio de estreia, agradecendo a presença deste painel que aqui se vai encontrar a cada 2 semanas no Jornal do Centro. Estamos em agosto, aquilo que habitualmente é o mês chamado de Silly Season, querendo isto dizer que é um mês em que pouco se passa, em que o país vai a banhos, tem um tempo de férias. Ora, este ano, com as autárquicas marcadas, como sabemos, para 26 de setembro, este mês de agosto, e depois de, já nesta semana, terem sido divulgadas as listas para as eleições um pouco por todo o país, vamos descobrir aquilo que são as vésperas destas eleições. E por isso mesmo, neste início de 2 mais 2 não são 4, é por aqui mesmo que começamos, pelas autárquicas, e vamos falar de promessas, de palavras e de discursos da forma como as diferentes forças políticas e os candidatos se vão apresentando. Francisco, começava por ti, para esta situação de, antes das promessas, de irmos explorando aquilo que se está a apresentar na região de Viseu, mas não só. Vamos começar por aquilo que nos toca já um bocadinho, faz parte um pouco do cenário da decoração das nossas cidades, que são os cartazes de grande formato, os chamados outdoors, com as primeiras mensagens, as primeiras palavras dos candidatos e das forças políticas. Aquilo é por uma palavra se pode ganhar um voto, ou por uma palavra se pode perder, ou aquilo acaba por não ter grande representação? Eu acho que cada vez menos os cartazes têm a importância que tiveram noutros tempos. Acho até, devo dizer, aliás, que é uma manifestação um pouco arcaica da política. Acho que as coisas já não se fazem assim. Acho que há cada vez mais pessoas que entendem que essa forma de fazer política de publicidade como se estivesse a vender sabonetes, como tinha antigamente. Acho que as pessoas já ligam muito pouco a isso, e até mais do que isso, quando ligam é para fazer uma crítica de desconsideração dessa forma de fazer política. Para além disso, aliás, quem sabe do assunto sabe que é uma forma excessivamente onerosa, quer onerosa do ponto de vista financeiro, quer onerosa do ponto de vista da própria sustentabilidade ambiental, em que temos que sempre pensar em todas as nossas atividades. Portanto, enfim, eu se calhar sou eu que estou a ser demasiado a desconsiderar em demasia isso, não ligo muito, confesso, aos cartazes, a não ser quando, de facto, às vezes me irrita a excessiva presença, a excessiva poluição do espaço público que eles ainda representam. Agora, não é necessariamente o que os cartazes representam, mas, ou melhor, talvez seja importante analisar a mensagem global, tendo em conta aquilo que é a mensagem numa casca de nós encapsulada numa casca de nós que os candidatos gostam ou pretendem ou decidem passar. Começando pela do candidato Fernando Ruas, percebe-se que a palavra que ele queira colocar seja confiança, porque ele não tem propriamente, quer dizer, qual é que é a principal coisa que Fernando Ruas entende que tem para oferecer? É aquela ideia, que aliás é muito poderosa, não digo que não, que é muito poderosa na política, que é a ideia de um par de mãos seguro. Assim, vocês já me conhecem, uns gostam, outros não gostam, já cá estive décadas e podem confiar, melhor ou pior, é isto que eu tenho para oferecer e ninguém vai ao engano. Mais interessante seria perceber o seguinte: se este é no fundo, o candidato principal, porque não só é o candidato que é o candidato do partido no poder, é também o candidato que mais tempo governou a Câmara de Viseu. E para além disso, e portanto tem essa aura de incumbente,
o mais interessante era perceber qual a mensagem de desafio dos outros candidatos. Quando digo mensagem de desafio dos candidatos, dos challengers, portanto, os que desafiam o incumbente, porque a mensagem há de dizer o que é que os candidatos têm para vender de diferente, no sentido, eu sou diferente por causa disto. E eu pergunto antes de mais, o que é que o PS tem a dizer com unir Viseu? Nada. Nada. Se a mensagem de Fernando Ruas, do ponto de vista político, é bastante apolítica, ainda que muitas vezes, eu também, vamos lá ver uma coisa, também não quero ser, as eleições não se ganham necessariamente por debates ideológicos profundos. Muitas vezes a mensagem principal é uma mensagem que não é política. É de empatia. Portanto, essa ideia da confiança é uma mensagem empática. Unir Viseu significa o quê? Eu devo dizer o seguinte, o Jorge poderá estar mais por dentro disso. E também o Nuno, porque também acompanha muito a vida política em Viseu. Mas pareceu-me desde o início que a mensagem Unir Viseu era uma mensagem quase da síntese relativamente ao PSD. Que era inculcar nas pessoas a ideia de que, como o PSD está fraturado, nós somos uma candidatura de união. Mas eu também devo dizer que, fora os círculos das elites políticas, ninguém faz a mínima ideia das guerras do PSD. E, para além disso, depois, a partir do momento em que Fernando Ruas é candidato, já não existe isso. Já não existe. E, portanto, por exemplo, eu, a partir do momento em que Fernando Ruas é candidato, eu se fosse challenger, eu dizia, a única mensagem que ia passar era, querem passado ou querem futuro? E já agora... E não é uma mensagem, reparem, não é uma mensagem de união. O slogan é uma mensagem de fratura, porque quer dizer, ou das duas uma, ou o Partido Socialista é alternativa, e portanto tem que ter uma mensagem de fratura, que é, aquele senhor foi eleito pela primeira vez em 1989. E eu, a primeira coisa que eu fazia era dizer aos portugueses o que era Viseu e o que era Portugal em 1989. Quais foram os discos que saíram na altura? Ainda não havia CD. Dizia isso. Punha isso. E a mensagem era futuro. Não é unir Viseu. Quer dizer, unir Viseu, mas é suposto a democracia não ser a União Nacional. O futuro faz parte do slogan do CDS, não é? Do candidato do CDS. Sim, mas a candidatura do CDS tem outra coisa, tem para além disso e tem aquela ideia de como é que é? Viseu no centro do futuro. Não faz sentido, faz sentido. Pronto, o CDS tem de facto essa lógica, porque inculca uma imagem ao passado e ao futuro. Claro que depois podemos dizer se o candidato em causa representa ou não isso, no sentido em que, quer dizer, as pessoas também percebem que é um candidato que vem de fora, que não tem claramente, o candidato do CDS não tem claramente, por muito que eu conheço o Nuno Correia da Silva, tive muitos anos no CDS e conheço o Nuno relativamente bem e tenho respeito por ele e acho que é um político com valia, mas enfim, mas as pessoas percebem que é uma candidatura de marcar lugar e marcar o terreno. Eu estava a falar daqueles que são challengers e que podem, de facto... Sim, os dois principais. Da luta. E eu não percebo sinceramente não percebo como é que o PS não faz não monta uma estratégia claramente distinta, diferenciadora, dizer porque aquilo que se sente quando as pessoas andam pela cidade, mesmo falando com muita gente do PSD, e eu falo, quer dizer, basta andar no centro da cidade e encontra-se este presidente de junta, aquela pessoa que tem daquela junta, o vereador, o ex-vereador, e as pessoas, está em ebulição, obviamente, a política local. E todos eles, incluindo as pessoas que vêm da geração, que fizeram a política em Viseu na geração do Fernando Ruas, todos dizem que gostavam de ter tido um impulso de futuro. Todas dizem. Não há, mesmo aquelas que reconhecem, mesmo aquelas que estão com ele, não percebem sequer como é que é possível o Partido Social Democrata, que é um partido estruturante e foi um dos dois partidos mais importantes da democracia em Portugal, que em 2021, num dos seus distritos mais fortes, se não mais forte, na capital do distrito, não gerou elites suficientes para, em vez de ter como candidato natural o candidato que foi eleito pela primeira vez em 89, ter, enfim, uma série de pessoas engalfinhadas para serem elas e que os vizinhos olhassem bem, aqueles 5 podem ser. É plausível. Não havia isso. É extraordinário. E, portanto, como é que o PS não diz a diferença, o futuro,
é esta lista que aqui está. Diz Unir Viseu. Porquê? Porque quis atirar, e é próprio, deixa-me só terminar, porque isto também é importante. Peço imensa desculpa estar a monopolizar. É próprio de quem também, no PS, vive dentro da bolha política. Porque só pensa de acordo com os quadros mentais e os temas e as conversas típicas da bolha política, que é que estão todos fraturados, quem é que vai ser? Quem é que vai ser da lista? Quem é que vai não sei o quê? Vai ser o Ruas, vai ser o João Paulo, etc. Só pensam assim, não estão a falar para fora para os vizinhos, estão a falar numa lógica de capelinha e de assinte pessoal entre os dois partidos. Jorge Adolfo, concorda com esta posição de que aquilo que está a ser transmitido aos municípios, neste caso falamos de Viseu, Conselho, é um reflexo daquilo que é a vida política ou aquilo que quer ser o PS, à imagem daquilo que foi o PSD, reconhecidamente aqui até há uns tempos bem organizado, com uma máquina bem montada, e por outro lado um PS provavelmente menos assim, mais desorganizado, menos unido. Este Unir Viseu é primeiro uma mensagem de dentro para fora e fazendo aqui o espelho dos socialistas para os municípios de Viseu? Bom, antes de mais nada, é com muito gosto que estou aqui no meio de uns ilustres vizienses. O Jorge Soberano disse, não agradeci, mas obviamente é óbvio, o prazer é maior que o teu, aliás. Posso fazer a declaração em nome de todos, é um gosto. É um gosto de estar aqui neste painel, a conversarmos sobre assuntos que interessam não só à cidade, à região, claro, e também ao país, porque não? E eu começaria até quase pelas últimas palavras do Francisco, embora discorde de algumas opiniões que ele teceu, e concorde e sublinhe outras que ele também fez agora. Mas começaria pelo fim. Conhecemos o que é que foi a governação de 24, 25 anos, não consigo precisar agora, do Dr. Fernando Ruas, pessoa que estimo pessoalmente, mas saíram agora os resultados dos censos 2021 que nos fazem pensar sobre um slogan dele, que era devolver o Rossio às aldeias. O que é certo é que hoje, 2021, e comparando com 2011, que foi o censo anterior a este, temos todas as freguesias periféricas do Rossio ou da Praça da República, onde está a Câmara Municipal. Todas as freguesias rurais, com um peso mais rural, são as que perderam mais população. Isto é, nós temos freguesias que perdem entre 11 e 18% da população. Isto é, aquele slogan de devolver o Rossio às aldeias, parece-me que aqui tem a prova de que algo não correu como era a expectativa e a proposta 10 anos antes do censo que nós estamos aqui a falar hoje. Eu não estou a referir a questão do censo por acaso, porque 10 anos é um período de governação, são 2 mandatos mais metade de outro. Os últimos 2 mandatos, como nós sabemos, foram do Dr. Almeida Henriques, infelizmente desaparecido de forma dramática muito recentemente, mas ainda inclui 2 anos do último mandato do Dr. Fernando Ruas. Portanto, temos 10 anos em que, comprovadamente, o Rossio se afastou dessa periferia do concelho, em que há um aumento de população, e não deixa de ser interessante, há um aumento de população das freguesias periurbanas e da freguesia de Viseu, da cidade, o que revela também, e podemos depois até analisar isso, mas que não deixa de ser muito interessante, mais a mais que o concelho de Viseu. É o único, com Sernancelho, são os 2 únicos concelhos do distrito de Viseu em que a população aumenta em número, embora em Viseu seja um aumento de 0,4%, nem 1% de população
aumentou do último censo para o atual. Portanto, há aqui muitos aspectos muito interessantes, mas essa dinâmica reflete-se também nos resultados eleitorais. A questão que me colocou foi muito interessante e eu gostaria de dizer que a questão dos slogans não deixa de ser atual, porque nós vivemos num mundo muito do marketing e do marketing político. Portanto, nas eleições, sejam elas quais forem, há esta necessidade de sintetizar numa frase, numa ideia, que é uma ideia que não é uma ideia muito concreta, é uma ideia difusa, mas que é uma ideia que expressa ao que vem o candidato. E é óbvio que o Dr. Fernando Ruas é um homem que todos conhecemos. É um homem que todos conhecemos. Quer dizer, ele foi Presidente da Câmara durante muitos anos, depois foi deputado europeu, foi deputado no Parlamento Nacional. Portanto, é um homem que nós conhecemos muito bem. Conhecemos o seu percurso. Portanto, a confiança, ou se confia, ou se tem uma relação de confiança com esse candidato, ou não. E, portanto, a única palavra, confiança, quer dizer, acho que é aquele elemento que, mesmo não sendo votante desse candidato, é um elemento que o identifica facilmente. O unir Viseu. O Francisco refere a questão do unir porquê? Ou, é unir o PS ou é unir os vizienses? Bom, nos últimos, eu diria, 4, 5 anos, houve muitos sinais, sobretudo do interior da governação autárquica, que revelam uma certa desunião dos personagens ou das personalidades. Mas não há nenhuma desunião dos vizinhenses. Não é desunião dos vizinhenses. Mas há aqui uma... Portanto, o PS está a falar para dentro da bolha política sem dizer nada para a PS. O PS, enfim, eu não frequento os corredores do PS para saber onde é que surge esta ideia. Mas há uma ideia que... aflorou os comentários de café, de rádio, de jornal, de conflitos internos dentro do partido que governava a Câmara Municipal. Isso determinou até algumas dissidências e saídas de lugares e de personalidades que ocupavam lugares na Câmara Municipal, então, portanto, nomeadamente na avaliação... É unir outra vez o PSD e ajudar a unir o PSD. O slogan é isso? A leitura que eu faço é essa, é que há uma desunião, essa desunião está em muitos atores importantes da vida política e partidária e social viziense. Vamos unir. Não sei se vão conseguir, não sei se... Quer dizer, isto é um slogan partidário. Mas eu não queria só encerrar aqui pelos dois partidos que dominam a vida local, porque há pelo menos outros dois que têm assim, os seus outdoors aí nas ruas da cidade e nas dunas, que é o Bloco de Esquerda, que tem um slogan muito interessante, inspirado na música do Sérgio Godinho, não é? Que é o que faz falta. Portanto, o que faz falta é animar a malta. Sérgio Godinho, não. Zeca Afonso. O que faz falta é animar a malta, não é? Penso que as pessoas que estão a ver pensam que o slogan é mesmo esse. É só o que faz falta. Não. Certo, o que faz falta, e eu estou aqui a acrescentar o resto da canção. É impossível. Sempre que é a parte pior, porque a melhor parte da música, o melhor slogan era animar a malta. Sim, animar a malta era capaz de ser. Mas o que faz falta deixa aqui a tal ambiguidade do slogan, de qualquer slogan, que é dizer algo genérico, não concretizar e que pode haver uma leitura. Portanto, parece-me que o slogan do Bloco de Esquerda é um slogan interessante, porque há muitas coisas que fazem falta à vida concreta das pessoas, não é? E portanto, eles vão buscar aqui uma certa ambiguidade, mas que é uma ambiguidade
que tem uma carga ideológica. E daí a música do Zeca. Depois, o CDS, com o Viseu no centro do futuro, eu acho que o grande problema deste slogan, claro que queremos Viseu no centro de todos os futuros, otimistas, positivos, mas o Nuno Correia da Silva, que eu também conheço há muitos anos, digamos, de outros campeonatos, que é um homem que esteve sempre na política ativa, partidária, na participação cívica, portanto, em que eu lhe reconheço que não nasceu para a política há 2 dias, mas que acho que o CDS tem aqui muitas dificuldades em Viseu, quer dizer, que não são só as dificuldades da cidade e do concelho, quer dizer, são dificuldades que vêm digamos, do contexto político do momento nacional. político do próprio partido, exatamente. Só concluir com o Will, a Iniciativa Liberal, que está muito ativo nas redes sociais, com um certo humor até. Reconheço que o Fernando Figueiredo consegue passar uma imagem de algum humor nessa participação neste momento na pré-campanha e que tem, sobretudo, apostado nas redes sociais. Não tem um slogan, pelo que me parece, mas eu acho que estão lançados os dados para termos pelos protagonistas, pelas ideias que estão subjacentes nestes slogans. Penso que estamos perante uma campanha, uma pré-campanha, e será uma campanha muito interessante, não só pelo regresso de alguns protagonistas, mas também por algum sangue novo que surgiu em alguns destes partidos e que eu acho que é salutar essa participação de pessoas e com ideias, porque têm ideias. E não estou aqui a referir-me apenas a um partido, estou a referir-me em termos gerais a todos estes partidos que nós já referimos. Era mesmo esse ponto que queria, no Nascimento, que trouxesse também a sua opinião para esta conversa, como é óbvio. Temos aqui falado de 2 forças políticas que, como é óbvio, vão discutir as fatias maiores, a maior parte do bolo, mas a discussão, sabendo que estão 8 forças políticas a lutar com propostas para a autarquia de Viseu, falamos do Concelho, mais uma vez, não distrito, não região, isto vai se centrar só ao discurso, àquilo que é a espuma desse discurso, ou aquilo que são as propostas, por exemplo, do que faz falta, alinhado ao slogan, por exemplo, do Bloco de Esquerda, a parcela que está ali, que ajuda a complementar aquilo que é o resto da proposta em jeito de geringonça. Eu acho que nós estamos condenados a uma polarização como nunca vimos em Viseu. Mas ainda assim queria começar por dizer que é um gosto e é desafiante e estimulante estar aqui com pessoas que eu tenho como livres e, portanto, suficientemente desalinhadas para poder discordar e concordar. E, portanto, eu acho que a reflexão tem esse prazer que me dá de estar com pessoas que eu tenho por livres e estimulantes da discussão. E eu, sobre a campanha, sobre os slogans e sobre aquilo que vai acontecer em Viseu, queria dividir em dois grupos. Os que estão para ganhar, os que estão para protestar. Assim dito, parece que é demasiado simplista, mas são 2 grupos, são 2 campeonatos. Há o grupo daqueles que estão a disputar as eleições e estas eleições não estavam previstas ser assim, ninguém se preparou. O PS tem vindo a fazer uma preparação desta campanha como se não via em Viseu fazer há 28 anos. Foram os primeiros a apresentar. Há 28 anos fez-se isto contra contra o engenheiro Ingrácio Garrilho, do lado do PSD, 2 anos a preparar no terreno uma candidatura. 28, não, mais. 89. Sim, são 28 anos. 32. E, portanto, aí sim fez esse trabalho. Aqui está-se a fazer. E esse trabalho foi de tal maneira longo e de tal maneira sentido que perante o falecimento do Presidente da Câmara, os sinos tocaram a rebate e o medo gerou esta solução. E a solução, eu concordo com o Francisco, a expressão é exata. Concordo na valorização que o Francisco faz da escolha da palavra para o candidato, que é o Dr. Fernando Ruas, toda a gente conhece, toda a gente sabe o que há de esperar dele.
Portanto, a confiança faz à partida todo sentido. E eu, curiosamente, acho que seria a última palavra que escolheria. Porquê? Porque se toda a gente já o conhece, o que ele precisa é demonstrar o que vai fazer depois de diferente. Porque aquilo que está o desafio, aquilo que nós todos nos perguntamos é, mas ele consegue mudar? Essa é a dúvida. Ou seja, pouco ambiciosa não, a afirmação. eu não sei se não é pouco ambiciosa. É de quem quer, perante para o PSD, desta vez não há um candidato do PS. Há uma alternativa. E, portanto, isto aqui é jogar com os trunfos todos. Ou seja, não é escolher o Dr. Fernando Ruas, é pegar naquilo que para o PSD é o valor, é o jogador mais importante que tem. É jogar o trunfo mais alto. Quando se usa a palavra confiança, caramba, eu não sei quantos políticos nós vimos usar a expressão confiança. É uma palavra fortíssima de quem tem como certo que não há outra coisa que não seja ganhar, levar isto vencido. E, portanto, eu acho que o desafio era o que é que se conseguia mudar, o que é que se consegue acrescentar. Porquê? Porque houve uma mudança enorme nestes últimos anos naquilo que houve uma oxigenação da política em Viseu, que é indiscutível, e, portanto, estava-se toda a gente à espera do que é que agora se consegue acrescentar a esta mudança. Portanto, quando a gente usa confiança como uma expressão, usa um valor adquirido para demonstrar o valor, eu fico na dúvida se não seria mais útil usar uma expressão que abrisse a porta para o futuro, para a mudança. Ainda assim, estou completamente de acordo com o Francisco, foi dos movimentos recentes de escolha no pós-falecimento do Presidente da Câmara que nasce o mote da união do lado do PS para responder ao momento político local. E tem aqui um problema, que é, há uma coisa que eu acho que não foi bem equacionada na escolha daquele mote. Viseu deve ser das cidades onde é reconhecido maior sentido de pertença, onde as pessoas mais gostam, mais elogiam, mais se sentem, mais partilham. Exatamente, um sentimento de comunidade. E, portanto, ninguém sente, é o que eu estou a dizer, as pessoas olham para ali e perguntam, porquê unir Viseu? É isso. Não se percebe porque que união é que há, porque que Viseu união é que há. Viseu é a cidade. Que tema fraturante é que houve na cidade? Vamos lá ver, aquela escolha da melhor cidade para viver. Aquilo é um inquérito aos locais. E, portanto, Viseu repetidamente se mostra unida e orgulhosa naquilo que é enquanto cidade. E, portanto, o unir Viseu vai ser, eu estou convencido que rapidamente muda. Aliás, nós tivemos a primeira fase da campanha, nós estamos a gravar este programa sem conhecer as listas, que a esta hora já serão conhecidas, e eu estou convencido que o momento da apresentação das listas trará surpresas. Estou convencido que o lado do PSD trará nomes que as pessoas não julgavam, que vai juntar juventude, modernidade, que possa combater o estigma que vem da confiança. Estou convencido que o discurso vai mudar, e o discurso, aliás, as duas entrevistas dos dois candidatos desta semana, ou da semana passada, ao Jornal Notícias, são engraçadas. Se vocês repararem, o João Azevedo fala no plural, e estamos a construir, e já faz o discurso do passado. Se as pessoas querem, faz a pergunta, se querem o passado ou querem o futuro. E o Dr. Fernando Ruas diz: eu vou avaliar todas as obras e vou decidir com quais continuo ou não continuo. E diz outra coisa engraçada, que é, aliás, é o título, que é: o trabalho do Betão e do Alcatrão nunca terminará. Isto é o sentido da confiança. Ou seja, lá está outra vez a dizer: não engana, as pessoas sabem o que vem. E, portanto, esse é o desafio. Essa é a questão que fica no ar, é se quem vai desafiar consegue propor um caminho de mudança, e se as pessoas querem voltar ao que conhecem, ou se querem continuar na mudança. Saltando rapidamente, para não me alongar também muito, para todos os outros depois têm aqui um problema, que é, vamos desde aquele desafio
nos apetece acabar a canção, ou seja, continuar a letra, ou seja, quando nós falamos do que faz falta, é automático, nós cantarolamos a música. E, portanto, eu acho que... Em termos de marketing político, há quem diga que está bem conseguido, não é? Pode funcionar Tem funcionado bem até aqui em alguns cenários. Para um segmento específico, que eu não sei se é o que interessa, ou seja, porque esse já estava garantido para o voto, ou seja, os seus eleitores já estavam mobilizados, portanto, não sei se vai adicionar. E depois temos as candidaturas do PC, tradicional, absolutamente tradicional, Francisco Almeida, ou seja, não há nem sequer, vamos dizer, o grosso dos candidatos ou já foram candidatos ou já foram titulares dos órgãos, portanto, ou foram limitados pela limitação de mandatos ou foram limitados pela escolha dos vizienses. Portanto, também não conseguem aportar tanta novidade. A novidade e a dúvida é um bocadinho aquilo que possa ser o Chega, mas eu acho que a política, eu vou usar uma expressão infeliz, mas quer dizer, as pessoas já não querem tanta criolina no discurso político e, portanto, não existe limpeza para fazer àquela dimensão. E, portanto, eu acho que o que as pessoas querem é discurso positivo. Querem que lhes garantam que há decência e que há política e gente boa na política. Os zangados tem um tempo que lhes vai passar e, portanto, o discurso zangado não funciona. A questão está na mobilização que vai ser possível fazer ou não entre PS e PSD. E é aí que se vai discutir isto tudo, tudo o resto será pormenor. Sendo que estou convencido que a polarização vai afastar o peso relativo dos demais partidos no panorama eleitoral ou autárquico de Viseu, ainda assim, com uma enorme expectativa sobre o que vai acontecer no resultado. Só queria deixar uma nota algo que o Adolfo disse, que eu não concordo com a leitura linear que ele fez do tema dos censos. Acho que há aqui um problema que tem que ser conhecido e estudado e visto sobre aquilo que é o modelo de povoação e o modelo de povoamento, e aquilo que existe em todo o país, mas há uma coisa que está inequívoca, que é as dinâmicas económicas e as dinâmicas populacionais estão ligadas e, portanto, é verdade que Viseu secou muito daquilo que era o distrito, mas isto é também fruto da própria dinâmica regional, que nunca foi entendida nesta região. Viseu sempre teve é de há 30 anos isto, ou seja, uma dificuldade de relacionamento com os municípios vizinhos, e a questão é, Viseu está organizado, é caracterizado como uma constelação urbana que tem Viseu no seu centro, na articulação de todas as vilas e cidades que em redor alimentam e se alimentam de Viseu, e, portanto, enquanto nós não encararmos isto como uma constelação urbana e integrada, nós nunca vamos conseguir acabar com esta guerrinha surda que persiste entre concelhos e autarcas e perceber o modelo em que nós nos organizamos. Porque é diferente de outras zonas do país. Estas palavras de unir Viseu, já lá vamos hoje, pode ter aqui até... pode deixar aqui espaço aberto para uma das bandeiras que ouvimos tantas vezes falar, o Presidente Almeida Henriques, que era o Viseu Região. Pode ser por ali a ambição do PS, Francisco, quando vimos ainda nesta semana com os líderes do PS a falarem que queriam Viseu como capital do investimento e trazerem uma então vou começar por aí. Isto puxando pelas palavras que parece que não são tão vazias quanto isso. A prova de que o slogan é mau é que nós estamos aqui a tentar perceber o que é que ele quer dizer. Eu discordo frontalmente totalmente do que disse o Jorge Adolfo, e não estou a dizer que eu tenha razão, se calhar é ele que tem razão, quando ele diz que os slogans servem para passar uma mensagem mais ou menos difusa e ambígua. Talvez antigamente fosse assim, hoje ainda não é assim. Basta perceber. Hoje em dia os slogans, que já não são, quer dizer, na política como se faz nas principais democracias, já não são slogans para estar em cartazes, são para dizer e andar no cérebro das pessoas. São frases simples, de 3, 4 palavras no máximo,
sobre medidas concretas. Nesse exemplo não Políticas muda concretas. muito, seja em cartazes exterior, em outdoors, Sim, mas eu dou- seja eu nas dou- redes sociais, a eu mensagem dou tem que passar rapidamente. Dois senão ou não três passa nada. exemplos dos últimos anos. Reverter a austeridade. O PS não disse outra coisa em 2015. Reverter a austeridade. Acabar com a austeridade. Eu pergunto, qual é que era o programa político do PS em 2015? Era este. Tinha muitas outras coisas. Mas a discussão era esta. Reverter a austeridade. E veio o bom ensinamento da fase Sócrates, que se falava do soundbites, não é? Isso, Não ou tem a ver seja, com soundbite, tem a as ver com frases Donald Trump. muito insistentes, não é? Make America Great Again. É isto. Yes, we can. Simplificar para reforçar, é isso. Yes, we can. Mais perfeito, provavelmente, de sempre. Take back control do Brexit. É isto. Uma pessoa lhe vê aquilo, é uma frase simples, nós sabemos o que quer dizer. O que quer dizer? Take back control é o Brexit para ter ganharmos controle. Make America Great Again. O que aquilo dizia é, a América tem que ser grande. E depois aquilo desaguada em medidas concretas. O proteccionismo económico, o impedir que os empregos vão para fora, etc. Mas isso Agora, o Unir Viseu não diz nada. tal Jorge, a prova é que estamos aqui. difusa. Não é tal. afirmativa, Não há difusão não é nenhuma. afirmativa, não é? Dizer, Não é. tornar a América grande. A América é Não, a desculpa. maior Usador. potência, Está bem. independentemente de Trump ter esse slogan ou não. E foi esse slogan que está bem. é o Nesse que caso, está Não, está bem. tinham sublinhado, Mas esse de todos. Tinham sublinhado esse que era o Jorge, again. desculpa, Provavelmente Jorge, ainda não vi a parte mais importante. esse slogan, que aliás é destes aqui talvez o mais difuso, admito, mas era suficientemente concreto porque tinha um programa por trás. Qual é que é o programa do Unir? Qual é que é a Unir Viseu? Exatamente. Tanto é que nós aqui estamos cada um com a sua tese. Certo, é uma Sabes o que nós leitura, temos? é uma leitura. Sabes o que é que eu acho? É que a política portuguesa está num desnorte tal que as pessoas não têm, há uma grande falta de ideias, uma grande falta de projeto. E por isso, quer dizer, se nós tivéssemos um projeto, eu tenho este discurso muitas vezes para o meu lado, para a Olha, direita. mas só para fazer ao contrário e o elogio da mudança, ou seja, houve um sinal, ou seja, porque é interessante. A última pergunta é porquê que tinha sido escolhido o sítio da entrevista de João Azevedo no Parque Industrial de Guimarães. Por isso é que eu digo que vem aí uma nova fase, ou seja, não conseguem continuar com este discurso. Vai ter que haver programa, porque não sei se repararam. Nós andamos nisto, estamos a um mês e meio das eleições e ninguém tem uma linha. Nada, não há programas. Não há programa. Ninguém sabe ao que vamos. Não há programa. E isso é... O slogan é pensado antes do programa. Sim. Porque mesmo o Yes We Can era uma ideia de... havia uma ideia que tinha políticas por trás de emancipação. Muito social-democrata, muito de esquerda, progressista. E depois aquilo, quando se ouvia dizer Yes We Can, nós percebemos o que é que queria dizer. Em Portugal é o contrário. Arranjem-se o slogan. Eu pergunto, o que faz falta? Faz falta o Bloco de Esquerda, o segundo Bloco de Esquerda, mas para fazer o quê? O que é que uma pessoa retira dali? E mesmo no caso de Fernando Ruas, vamos lá ver uma coisa, qual é que é o problema? O Fernando Ruas tinha um problema, que é, as pessoas veem-no como uma figura do passado. Portanto, havia duas hipóteses de ele resolver isto. Havia uma, como diz o Nuno, que era, eu resolvo isto refutando a ideia e dizendo que sou do futuro. E vou explicar porquê. Mas ele não quis, está contra. É contra. Aliás, é epidermicamente contra isso, porque o que ele quer vir fazer aqui, peço imensa desculpa, é em parte, mas uma parte importante, fazer um revanchismo dos últimos anos do PSDK. Quando ele vem dizer, vamos voltar à política do botão e etc., está a incorporar aquela crítica, que é muito pouco, aliás, devo dizer muito pouco, contemporânea, que se fazia a Almeida Henriques, das festinhas, não sei, como se as cidades não tivessem que ser muito mais. Deixa-me só, eu peço imensa desculpa estar a monopolizar. Eu agradeço profundamente ao poder autárquico de que Fernando Ruas é um dos principais e um dos melhores, aliás, devo dizer também, apesar de eu ter sido sempre muitas vezes o opositor dele, representantes, porque nessas coisas das infraestruturas, foi muito importante para consolidar a democracia. Porque a democracia não foi só trazer direito de voto e direitos de liberdade, das liberdades cívicas. Foi também dar qualidade de vida às pessoas. Mas há um momento, a partir do qual as cidades portuguesas, os municípios portugueses deram um salto de qualidade das próprias políticas. E ele não quer assumir esse salto. Quer voltar atrás. E, portanto, não quis resolver o problema de ser visto como passado
sendo visto como do futuro. E então teve que fazer aquilo que se chama o spin, que é pegar nesse problema e virá-lo a uma luz melhor. E, portanto, trata da questão, fala da confiança como quem fala da experiência. É uma coisa, aliás, lembro-me que na campanha de 84, nos Estados Unidos, o Walter Mondale estava a criticar o Ronald Reagan por ser velho. Estava a insinuar isso. E a forma como o Ronald Reagan respondeu foi: não se preocupe, que eu não vou virar contra si. Não lhe vou chamar inexperiente. Exato, não vou virar contra si, não vou transformar a minha experiência num problema. Ou melhor, não vou transformar a sua, não vou referir à sua inexperiência como um problema e não sei o quê. Ou seja, virou. E é isso que Fernando Roa está aqui a fazer. Está a dizer claramente que estão a ver aquilo que vocês dizem que é do passado, pois é esse passado que vai voltar e vocês podem ter confiança nisso. Não sei se vai resultar, provavelmente vai resultar, mas eu concordo, só para terminar, eu concordo inteiramente enfim, não concordo inteiramente porque não tenho certeza que se vai ser exatamente assim, mas eu confio nestas coisas. Acho que estou habituado a confiar no Nuno, que tem faro e conhecimento sobre isto, que diz que vai ser uma campanha muito polarizada. Eu acho que pode ser, mesmo que, se nós fôssemos fazer uma sondagem agora, não estivesse tão perto o PS do PSD, a percepção que as pessoas têm, também porque não há sondagens públicas, talvez o PSD e o PS tenham, a percepção que há é que desta vez há challenger, há um desafio a sério. E se assim for, é um problema para os outros partidos, porque a tentação para o voto útil, a pressão para o voto útil vai ser enorme. E, por exemplo, à direita, que é o meu lado, e portanto é uma questão que me preocupa também, ou que, enfim, ocupa a atenção. Nós normalmente tínhamos, imaginem, em Viseu vão votar 40, 45 mil pessoas. Sim. Podemos dizer que entre 35, 36, 40 podem estar entre o PSD e o PS. Mais para um, mais para o outro. Ali 6, 7, 5 vão estar distribuídos pelos outros todos. O CDS, à altura nós tínhamos, até às últimas eleições, tínhamos só um partido à direita do PSD, que era o CDS. Agora temos 3. Como é que isso se vai distribuir? Vai ser interessante. Vai ser interessante perceber as dinâmicas à direita para o futuro. Vai-se perceber se Viseu incorporou as mesmas direitas que a nível nacional. Vamos ver até que ponto. Vai ser muito interessante, por exemplo, também ver se em Viseu o Bloco de Esquerda e o PC conseguem comer alguma coisa ao PS. Não esquecer que as eleições autárquicas vão correr, mesmo para terminar, vão ocorrer no momento em que provavelmente os partidos vão estar muito agastados uns com os outros por causa da guerra do orçamento. Vai haver a tentação do PS, do Bloco de Esquerda e o PC criarem polémicas a nível nacional para terem razão de queixa, para estimularem o voto local. Enfim, são questões que vão ser... O resultado das autárquicas pode ser aqui determinado um bocadinho mais de fora para dentro, ou seja, ainda que seja um governo naturalmente desgastado a diferentes níveis, dependendo das pessoas e da corrente de opinião, é um governo algo desgastado, mas ainda assim com algum capital, vou utilizar aqui o termo confiança, digamos assim, de estado de graça. O PS pode aproveitar esta parte e o PSD pode ficar prejudicado por essa menor performance da liderança nacional? Bom, ainda bem que o Francisco discorda de mim, porque é para não pensarem que nós somos aqui um painel muito unânime. Sabes uma coisa, algumas coisas estão hoje tão polarizadas e radicalizadas, às vezes é preciso ter liberdade para concordar uns com os outros. Exatamente. Senão... Mas há aqui duas coisas, ainda pegando aqui na intervenção do Nuno, que achei muito interessante e muito pertinente. Eu só vos peço poder de síntese, porque o tempo é que darmos espaço ao Nuno. O Nuno desvalorizou um pouco, percebi isso, interpretei isso, desvalorizou um pouco os outros partidos, para além dos dois partidos, digamos, do centrão, como se costuma dizer, o PSD e o PS. Sim. Bom, aqui no Conselho de Viseu e no Distrito, não vou sequer falar a nível nacional, mas no Conselho de Viseu, há eleitos nas Assembleias de Freguesia, do CDS, do Bloco de Esquerda e também da CDU. Sim. Na Assembleia Municipal há um deputado destes 3 partidos, do CDS, do Bloco e da CDU, e que têm feito, à medida das suas possibilidades, como tendo em consideração até as limitações que a pandemia trouxe de reunião,
mas que têm dado também um contributo que me parece que para a pluralidade de ideias, a pluralidade de opiniões, mesmo que nós discordemos completamente das propostas, sejam propostas utópicas e mirabolantes, são muito importantes. São muito importantes. E portanto, eu acho que, não querendo também deixar de fora esta ideia, acho que é importante também trazer para a discussão do que vão ser as próximas eleições autárquicas e também, apesar da polarização que o Francisco refere e que vai ocorrer. Mas as eleições aqui no Concelho de Viseu têm esta particularidade. E há outro, mais no distrito há mais 2 ou 3 casos, mas no Concelho de Viseu tem esta particularidade. É que houve uma tragédia humana, não é? E que o partido que está desde o 25 de Abril, praticamente, desde que foi instaurado a democracia autárquica a partir das primeiras eleições em 76, que o PSD, revezando-se com o CDS, mas desde há mais que 30 anos, 32 anos, desde o tempo do engenheiro Ingrácia Carrilho, que o PSD é poder absoluto no Concelho de Viseu. E nós estamos perante um momento, que é um momento sui generis, que é o falecimento do seu protagonista, aquele que ia ser naturalmente o candidato, que ia eventualmente renovar a sua eleição. Portanto, tudo indicava nesse sentido. E, portanto, temos aqui, houve aqui um baralhar do jogo político local. E é nesse baralhar que João Azevedo, um autarca também com créditos demonstrados, ou que, digamos, a opinião pública vai dizendo, não é? E vou lendo, num concelho vizinho, o de Mangualde, e que vem à luta ao Concelho de Viseu, à capital do distrito, mas vem à luta com um candidato que é decidido entre a direção do partido a nível nacional e, digamos, os órgãos locais, que é o Dr. Fernando Ruas, que, como eu disse, toda a gente conhece. E mesmo esse argumento da idade, eu fico um bocadinho desgostoso de muitas vezes ouvir, assim, à mesa de café, até de pessoas do próprio partido, que a tal ideia de modernidade, de já não vamos voltar ao passado, no passado isso não tem a ver com a idade. Não, mas já há muita gente que refere, que a idade. E nós temos ter tido protagonismo. Certo, teve protagonismo, mas passaram, entretanto, 8 anos. Entretanto, houve uma Câmara com um programa político de execução política que apostou noutros aspectos que no passado tinham sido mais descuradas ou que tinha havido uma opção pelo alcatrão e pelo cimento, não é? Como já aqui o Francisco há pouco referiu, mas o Dr. Fernando Ruas, a questão da idade, a questão do idadismo, não é? Como se diz agora, é um argumento completamente falacioso. Mas, uma das primeiras questões que me lembro de se colocarem quando se adivinhava e quando se soube que Fernando Ruas era candidato era se a dinâmica que ele tinha, ou a falta dela, ou a falta de habituação para uma dinâmica nova de redes sociais e por aí fora, se estaria preparado para isso. Mas a questão que o Nuno coloca é uma questão pertinente. Vamos ver qual é a equipa. Claro. Vamos ver qual é a equipa. E isso poderemos ver no próximo programa. Não só alargando para Viseu, ou como vendo mais propostas. A equipa não vão ser os vereadores que estiveram com ele. Claro. Porque uns não querem, outros já não têm paciência, outros já estão a viver outras realidades que não passam pela ação política. Mas é verdade camarária. Que o Fernando Ruas chama a si muito o discurso político, não é? Claro, em contraposição com aquilo que é a alternativa interna. E eu penso que essa renovação, aqui o Nuno refere, a renovação é muito importante
é muito importante em todos os partidos políticos. Em todos os partidos políticos. E no próprio sistema político, não é, Jorge? E no sistema político. E esse é o problema de Viseu. Claro. É que não foi capaz de se renovar. Mas eu queria aqui só discordar de uma coisa, porque assim, quando eu referi a polarização, não foi para desvalorizar os pequenos partidos. Eu sou os pequenos partidos, ou, por exemplo, os 3 representantes na Assembleia Municipal de Viseu, tenho uma leitura muito clara. Se houve alguém que fez oposição nos últimos anos em Viseu e fez oposição consistente ao longo dos últimos 8 anos, de forma consistente e muitas vezes muito mais transpirada e muito mais bem preparada que o próprio Partido Socialista, foram exatamente estes pequenos partidos que na Assembleia Municipal tinham pessoas dedicadas com capacidade para fazer essa oposição. Claro. E quando nos lembramos, por exemplo, da última campanha autárquica, tivemos aí bons exemplos daquilo que foi a expressão que ganharam esses Por partidos. exemplo, sobre a Filomena do PC. Se não fosse uma candidata em Viseu, que está completamente nos antípodas do que eu penso, apesar de eu me dar bem com ela, se fosse uma candidata daquele partido, num sítio que não fosse Viseu e onde o Partido Comunista tivesse mais força, teria 2 dígitos à vontadinha. Era uma limpeza. À vontadinha. E em vez dos mil e tal votos. Porque naquele registro, no registro PC, quando eu digo registro, não é o registro estilístico, é dentro do enquadramento axiológico e programático do Partido Comunista, é uma grande política. Sim. Há que dizer. Sim. Por exemplo, Que espaço para eu concluir, porque o nosso tempo é a e conversa. irritava muito o homem de Henrique. Tirava de ser. Exatamente. Bom, eu Força, gostava só de dizer uma coisa, ou algo relativamente ao Chega. Ao Chega, que é um partido novo na cena política e partidária nacional e também local, como é óbvio, mas como já referi a muitos amigos e, enfim, em conversas noutros locais, parece-me que o Chega vai ser uma grande desilusão em termos de votação, de resultados na noite das eleições, porque não tem implantação nacional, tem um rosto, que é um rosto nacional. E como o Nuno também referiu, e concordo em absoluto com ele, é um partido que muito daquela personalidade, daquela personagem, porque já representou papéis diferentes em lugares diferentes da vida política. Política da Cariolina, pá. E é um partido de indignados. Que se indignam com tudo e mais alguma coisa. E, portanto, eu penso que os resultados, eu estou muito curioso até aqui por Viseu, em concreto, porque tiveram bons resultados recentemente, nas últimas eleições. Não foi o Chega, foi o Ventura. Sim, foi o Ventura, porque é uma candidatura, digamos, é uma... Acho que esse é o ponto mesmo do Jorge. E é este ponto. Eu peço desculpa, eu só pedia mesmo ao Nuno para finalizar com esta ideia, que lugar, porque falou nessa polarização e pulou por aí no discurso, que lugar muito rapidamente é que pode estar guardado para os chamados pequenos partidos. A situação mas eu do acho Chega, esses do partidos, PAN, sim. do Iniciativa Liberal, por aí fora, neste debate autárquico, porque tem uma riqueza de candidatos, não é? Ou isto é um trampolim, um ponto de visibilidade a nível nacional? Eu não sei se em termos de campanha vão conseguir ter espaço, porque a questão é as campanhas como estão agora. Exatamente, é um momento muito diferente. Eu não sei como é que vai ser possível fazer uma campanha e dar visibilidade aos movimentos mais pequenos, visibilidade à séria. Tenho dificuldade em perceber, porque é difícil. Terão enormíssima dificuldade em se fazer ouvir. A sua eventual representação numa Assembleia Municipal dar-lhes a capacidade de, durante 4 anos, irem afirmando um discurso de diferença que lhes permita, mais à frente, capitalizar. É um princípio de caminho. Eu estou convencido que há valores que são aqui de confiança também. Há patamares de que PC, Bloco de Esquerda, não descem. E, portanto, há ali níveis que estão assegurados. Tenho algum receio sobre a capacidade de representação do CDS, até porque há esta dúvida do espaço que Iniciativa Liberal e Chega possam ocupar na sua zona. Porquê? Porque, ainda para mais, com esta viragem do PSD com o Dr. Ruas, quer queiramos, quer não, mais conservador do que o Dr. Almeida Henriques,
estamos a chegar outra vez àquela zona mais conservadora e, portanto, há aqui alguma curiosidade sobre esse espaço. Mas eu acho que um candidato forte, que apesar de tudo, Fernando Ruas é um candidato forte, é obviamente forte, também É o candidato. dilacera as possibilidades do Chega e da Iniciativa Liberal. O CDS já é o que era com o Fernando Ruas e, portanto, não sei se... Porque eu também entendo que a nível nacional o Chega e a Iniciativa Liberal só têm a força que têm, só cresceram como cresceram, porque deixou de haver um líder natural Da direita. no PSD. Sim. Deixou de existir. Sim. Quer dizer, A fragmentação que a fragmentação estamos a assistir é resultado e do que eu da conheço das fragmentação pessoas do que PSD. votam e que militam no Chega e na Iniciativa Liberal, se viesse estou a dizer que seja, para ilustrar, se viesse um Pedro Passos Coelho, Sim. acabava o Chega, acabava a Iniciativa Liberal e provavelmente até o CDS. Há muitos anos, quem se lembra da campanha do Adriano Moreira, do Para a Maioria, Claro. foi o que deu. Foi a maioria absoluta do Cavaco e o fim do CDS. Claro. Tal e qual. Da próxima vez que nos encontrarmos, já haverá com toda a certeza mais informação, mais propostas, mais elementos para trazermos aqui. As autárquicas podem não vir exatamente assim como lançamos este primeiros 2+2 não são 4 como pano de fundo da nossa conversa. Aí poderemos também alargar até um pano ao resto do distrito e ver o que se pode passar e ver o que é que estes próximos 2 semanas nos trazem para depois ser aqui cruzado em termos de opinião com Francisco Mendes da Silva, Jorge Adolfo e Nuno Nascimento. Estão cá daqui a 15 dias no 2+2 não são 4. Obrigado pela companhia e continuem a acompanhar a atualidade no Jornal do Centro, os debates e as entrevistas que fazem deste agosto, especial em termos de vésperas para as autárquicas, marcadas para 26 de setembro.